pós-graduado em Relações Internacionais, diretor-tesoureiro da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, membro integrante da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB e presidente da Associação Luso-Brasileira de Justiça do Trabalho, com representação do Brasil. Membro integrante da Comissão de Alto Nível do Ministério da Justiça para Assessoria Governamental em Propostas de Legislação e Inclusão Social. Obrigado, pessoal. E agora eu passo a palavra ao nosso colega, Dr. Sidney Machado, advogado aqui de Curitiba, professor universitário, tanto em Curitiba quanto fora do Paraná. Obrigado. Cumprimento a todos. Não poderia deixar de, primeiro, agradecer o convite para participar desse importante debate. E, claro, enaltecer a iniciativa da vereadora Wênia, ter, de fato, a palavra correta, já utilizada, e que eu faço por a coragem de colocar esse tema em debate. Mas a vereadora sabe que democracia não é debate. O debate é o princípio básico da democracia e aqueles que a nela seguida devem enfrentar. Bom, o meu papel aqui é o papel de debatedor e de fomentar o debate. Então, a intervenção nesse painel é bastante pontual, quiçá para estimular essa discussão. O doutor Sávio, que é um especialista na matéria, que trabalha, tem uma atuação profissional em Brasília, próximo aos tribunais, bem conhece todo esse debate, esse pano de fundo que está no Supremo Tribunal Federal, não só sobre a matéria do amianto, mas do comportamento da Corte em relação a essas questões tão controvertidas no direito. O tema do direito é sempre um pouco árido para aqueles que não são da área. Eu penso que aqui a maioria não o são. Tá? Mas me parece, gostaria para isso destacar duas questões. Me parece que a questão jurídica hoje se tornou central por duas grandes questões. Primeira, um Estado democrático de direito, a questão jurídica, sobretudo a função, é de fato a nossa regra do jogo. Ou seja, por isso que nós nos guiamos. E é a regra do jogo em dois sentidos, bem destacados aqui na conferência do professor. Uma, na questão formal, ou seja, quem pode o quê? Nessa questão do amianto, me parece isso fundamental. Pode o município, pode o Estado legislar de forma concorrente ou subjetiva à União? Me parece que a sua intervenção ficou bem esclarecida, a posição hoje assumida pelo Supremo, de que há possibilidade, sim, tanto os municípios quanto os estados, de forma concorrente, legislarem desde que observe o patamar mínimo que está na Constituição. Mais do que isso, e aí uma questão importante que ele destacou aqui, que o Supremo hoje, guiado muito por uma orientação de uma nova lógica de fontes legais, sobretudo dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que tem aplicabilidade no Brasil, os direitos fundamentais. Nesse caso, do amianto, há uma convenção internacional, que é a Convenção 162 da OIT, ratificada pelo Brasil, que, de fato, dá uma orientação do patamar mínimo de proteção nessa matéria. Então, nessa questão formal, me parece bastante claro que o Supremo agiu corretamente interpretando a Constituição. Mas tem um segundo ponto importante, e aqui eu já gostaria daí de contar com a contribuição do Dr. Sávio para talvez um esclarecimento nacional sobre a sua opinião. Que, de fato, o Supremo não só aplica a lei, hoje os tribunais, vocês sabem, agem de uma forma muito mais complexa. Na democracia, as questões que são envolvidas são as questões necessariamente de valores, que ora estão conflitando. Essa questão do amianto traz no debate essa questão de valores. De um lado, alguns que querem empreender, querem ter a sua livre iniciativa. De outro, aqueles que querem manter o seu emprego. De outro, aqueles preocupados com a proteção da saúde dos trabalhadores. De outro, aqueles preocupados com a questão do meio ambiente. Enfim, outros preocupados com a questão dos direitos humanos. Esses são todos valores que a Constituição, de um modo ou de outro, protege. Então, o Supremo é que tem que fazer um balizamento, ponderar esses valores para, nos casos concretos,
indicar aqueles que devem prevalecer. Nessa questão de saúde, eu gostaria de indagar ao doutor Sábio, que tem acompanhado muito de perto o Supremo nessa posição, o que me parece é uma mudança de postura do Supremo nessa matéria. Porque nas questões de valores, toda a lógica da questão da saúde do trabalhador, historicamente, estava voltada à questão da prevenção, ou seja, medidas de prevenção. Vamos usar para o trabalhador uma máscara, vamos dar uma luva, a empresa vai fazer o seu controle, ou seja, e se ele sofrer um acidente e adoecer? Bom, aí entra uma ação judicial. Bom, essa questão é uma questão de valor que me parece que, e aí, tem assumido um novo paradigma. Hoje a preocupação, e aí a contribuição à questão ambiental, o deputado Chefe sabe disso, está muito preocupado com a questão da precaução. Ou seja, independentemente se tem conhecimentos científicos que de parte a parte estão a indicar que há ou não risco, é preferível que a sociedade não seja exposta a esse risco. Tem uma questão do Paraná que foi debatida longamente, a questão da transgenia. Essa questão é a mesma questão, me parece, da questão da saúde do trabalhador. Ou seja, o que está em voga hoje não é questão se há ou não mais risco, é que a sociedade não pode conviver com essa potencialidade que não está confirmada. Parece que o Supremo deslocou essa questão para a questão de precaução, ou seja, um novo paradigma, um novo valor que está em jogo. Então, me parece que um modelo novo de proteção dos riscos ambientais parece que é um modelo novo de interpretação dessa matéria do Supremo que eu gostaria muito aqui de ouvir um pouquinho, se possível, o doutor Sábio.